Você já sentiu que alguém estava tentando manipular suas emoções de forma tão profunda que parecia que sua identidade e autoestima estavam sendo questionadas? Talvez tenha lidado com uma pessoa cujo comportamento é impulsionado apenas pelo próprio ego, sem qualquer empatia ou compaixão. No vídeo de hoje, vamos explorar 6 atitudes que podem atingir o narcisista de maneira intensa, ferindo seu ego de forma profunda. E eu sei que isso pode soar surpreendente, mas fique tranquilo, este vídeo não é sobre vingança ou maldade. Pelo contrário, nosso foco aqui é na proteção emocional e espiritual, algo essencial para qualquer cristão que deseja viver de acordo com os princípios de Deus. É fundamental lembrar que, como nos ensina Romanos 12:19, a vingança não faz parte do nosso coração. Porém, existem maneiras de nos protegermos, de preservarmos nossa saúde emocional e, mais importante, de fortalecermos nosso caminhar em Cristo. Muitas dessas posturas, de maneira inesperada, podem impactar o narcisista de forma semelhante ao que ele fez conosco. Está pronto para entender como podemos reagir de maneira saudável e bíblica? Vamos juntos descobrir. A primeira coisa é ser ignorado. A dor de ser ignorado por alguém que o narcisista considera importante vai muito além de uma simples rejeição. Para ele, ser ignorado é como se sua importância fosse negada e sua valorização desaparecesse. A atenção que ele exige não é apenas para alimentar seu ego, mas para preencher um vazio profundo de insegurança e medo de se tornar irrelevante. O narcisista vive para ser visto, reconhecido e reverenciado. Quando alguém, especialmente alguém íntimo, o ignora, ele sente que está perdendo o controle e, com isso, sua fonte de poder. A falta de atenção provoca uma sensação de desamparo, como se sua grandiosidade estivesse sendo questionada. No entanto, a verdade cristã nos ensina que nossa identidade não deve ser moldada pelo reconhecimento ou validação dos outros, mas pela nossa relação com Deus. Em João 8:32, Jesus diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." O ato de ignorar o narcisista não é um desprezo gratuito, mas uma escolha de liberdade emocional. Ao se distanciar dele, você está se libertando da manipulação e da prisão emocional que ele tenta construir ao redor de você. O narcisista pode reagir com raiva ou tentativas de chamar atenção, mas ao ignorá-lo, você está na verdade, afirmando que sua identidade e valor não dependem dele ou da sua constante validação. A Bíblia também nos orienta a viver com humildade, e não buscar a exaltação própria. Filipenses 2:3-4 nos lembra: "Não faça nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmos." Ignorar o narcisista é, de certa forma, um reflexo dessa humildade, pois você não está alimentando o ego dele, nem permitindo que ele dite o ritmo de sua vida. Em vez disso, você se afirma em sua verdadeira identidade, que é definida por Cristo, e não pela necessidade de agradar ou alimentar o ego de outra pessoa. C.S. Lewis explica que a humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Ignorar o narcisista, portanto, não é um ato de desprezo, mas uma escolha de focar em algo maior do que a manipulação emocional dele. Você está se libertando da tentativa de controle e se voltando para um propósito maior, um plano de Deus para a sua vida, onde a paz, a verdade e a liberdade são encontradas. Quando o narcisista é ignorado, ele se sente profundamente desvalorizado, porque sua fonte de poder foi retirada. Para ele, a falta de atenção é quase como uma negativa de existência, algo que o enfraquece emocionalmente. Mas a verdade é que, ao se distanciar dele, você está se afirmando em sua própria identidade, ancorada em Cristo, e não mais à mercê de suas tentativas de manipulação e controle. A segunda é a ferida narcísica. A ferida narcísica é uma das experiências mais dolorosas para o narcisista, principalmente quando ele é confrontado com a verdade de suas falhas e limitações. Quando seu controle sobre as pessoas e sua imagem de grandiosidade são desafiados,
O impacto é profundo e devastador. Para ele, a verdade sobre suas imperfeições não é algo que possa ser facilmente aceito. Esse confronto fere diretamente o núcleo da sua identidade, pois expõe a fragilidade da autoimagem que ele trabalhou tão arduamente para proteger e inflar. A reação do narcisista diante dessa ferida pode ser de raiva, humilhação ou até desdém, já que a sua construção de perfeição e invulnerabilidade está sendo desmoronada. Ao ser descartado, o narcisista não apenas sente uma perda de poder, mas também uma violação profunda do que ele acredita ser seu direito intrínseco à adoração e à submissão dos outros. O descarte é uma afronta direta à sua superioridade, algo que ele não consegue compreender nem aceitar sem um grande impacto emocional. Quando isso acontece, ele experimenta uma ferida narcísica intensa, pois é como se sua autoridade e sua grandiosidade fossem questionadas de uma forma que ele não pode ignorar. Esse ferimento atinge sua autoestima de maneira tão profunda que ele pode reagir com desespero, ressentimento ou tentativas de manipulação para restaurar o que perdeu. No entanto, por mais que ele tente minimizar o impacto da ferida narcísica, ela persiste. O narcisista pode tentar se convencer de que está imune, que sua superioridade permanece intacta, mas a verdade é que ele está profundamente abalado. A dor de ser descartado e desvalorizado é real, e ele a enfrenta de uma forma que muitas vezes não pode ser visível para os outros. Esse processo é doloroso, pois o narcisista, ao se ver rejeitado, começa a encarar a fragilidade de sua própria essência, algo que ele nunca desejou reconhecer. É justamente nesse momento de vulnerabilidade que ele tenta reafirmar sua grandiosidade, seja desvalorizando os outros, seja buscando formas de se reconstruir através de novos meios de validação. Mas, no fundo, ele carrega uma insegurança crescente. A sua tentativa de restaurar o controle é uma resposta ao medo de ser irrelevante, de não ser mais o centro das atenções. Essa insegurança só alimenta a ferida narcísica, tornando-a mais profunda e constante. A reação do narcisista ao ser descartado é um reflexo de sua necessidade de validação, mas também é um lembrete para todos nós de que nossa verdadeira dignidade não depende da aprovação de ninguém. A verdade cristã nos ensina que mesmo em momentos de rejeição ou de dor, nossa identidade não está nas mãos de ninguém além de Deus. Como nos lembra Isaías 54:10, embora os montes se retirem e os outeiros sejam abalados, a minha bondade não se apartará de ti. Assim, mesmo quando o narcisista sente que foi descartado e ferido, a bondade e o amor incondicional de Deus continuam a ser uma fonte constante de cura e renovação, algo que nem ele, nem ninguém, pode tirar. A terceira coisa é ser descartado. Quando o narcisista sente que perdeu o controle sobre você, ele costuma reagir com raiva e frustração, incapaz de lidar com a perda de sua manipulação. Ao perceber que não é mais uma fonte de validação ou poder, ele sente que perdeu algo fundamental e por isso, tende a se afastar de você de maneira repentina, como se você fosse apenas um objeto em seu jogo. Esse processo de descartamento é profundamente ligado à fragilidade do narcisista, que ao não ser mais capaz de controlar você, se vê impotente, algo que ele teme mais do que qualquer outra coisa. A decepção que ele sente ao ser rejeitado é uma mistura de raiva, humilhação e uma sensação de perda de status, algo que ele não sabe como lidar. Para o narcisista, ser descartado por alguém é uma ferida emocional tão dolorosa quanto uma derrota pública, pois desafia sua crença de superioridade e controle. Ele se vê como alguém que deve ser admirado e reverenciado, mas ao perceber que não consegue mais manipular ou manter sua imagem intacta, seu ego entra em colapso. O narcisista, então, reage de forma fria, muitas vezes tentando descreditar você ou distorcer a situação, mas por dentro, está consumido pela decepção de ter sido perdido, como se fosse o outro quem o tivesse descartado. A Bíblia, no entanto, nos ensina a nossa verdadeira dignidade em Cristo. Salmo 139:14 nos lembra:
Eu te louvarei, porque de um modo assombrosamente maravilhoso fui feito. O ser humano, criado à imagem de Deus, tem um valor que está além do que qualquer pessoa possa determinar. Quando o narcisista se afasta, rejeitando aqueles que não conseguem mais satisfazer suas expectativas ou necessidades, você não deve se sentir diminuído ou inferior. A decisão de se afastar de um narcisista não é um ato de desespero ou fraqueza, mas um reconhecimento de que você merece ser tratado com respeito e amor, algo que só Deus pode proporcionar plenamente. 1 Coríntios 13, 4, 5 nos ensina sobre o amor verdadeiro. O amor é paciente, é benigno, não é invejoso, não se ufana, não se ensoberbece. O amor de Deus para conosco é um exemplo de como devemos viver. O narcisista pode tentar manipular, controlar e até descartar, mas a dignidade que você tem em Cristo é algo que nunca pode ser tirado de você. Mesmo que o narcisista te descarte, Deus nunca te rejeitará. Ele está sempre pronto para restaurar, curar e renovar a sua vida. C.S. Lewis, em As Crônicas de Nárnia, nos lembra: o amor é a única coisa que pode curar as feridas mais profundas e dar sentido ao sofrimento. Quando você se afasta de um narcisista, você não está apenas dando um passo para sua cura emocional, mas também reafirmando que seu valor vem do amor incondicional de Deus. Esse amor é imutável e eterno. A quarta coisa é seguir em frente. O narcisista sente uma frustração profunda e um ressentimento imenso quando vê que você consegue seguir em frente e reconstruir sua vida sem ele. Isso desafia diretamente a visão que ele tem sobre si mesmo, de ser a pessoa essencial e indispensável na vida dos outros. Para o narcisista, a ideia de que alguém pode viver, prosperar e até ser feliz sem depender dele é uma ameaça existencial. Ele foi acostumado a ser o centro das atenções e a manipular as pessoas ao seu redor para que elas girassem em torno de suas necessidades, desejos e vontades. Quando você começa a se desvincular dele e a seguir o seu próprio caminho, ele percebe isso como uma afronta à sua importância e superioridade. Essa mudança o incomoda profundamente, pois revela a fragilidade de sua autoimagem. Diante disso, o narcisista pode recorrer a várias táticas de manipulação para tentar recuperar o controle sobre você e impedir que você siga em frente. Ele pode tentar fazer com que você se sinta culpado ou insuficiente, usando frases como "você não será feliz sem mim" ou "você nunca encontrará alguém como eu". Essas manipulações visam desestabilizar sua confiança e fazer com que você duvide de sua capacidade de viver bem sem ele. Ele tenta te convencer de que sem ele, você está fazendo um erro colossal, alimentando o medo da solidão e da rejeição. Ao fazer isso, o narcisista busca restabelecer sua posição como a pessoa essencial na sua vida, como se a sua felicidade dependesse única e exclusivamente dele. Além disso, o narcisista pode tentar se mostrar arrependido ou mais carinhoso, com promessas vazias de mudança. Ele se oferece como a solução para os seus problemas, como se fosse o único capaz de proporcionar a você a felicidade e o sucesso que você almeja. Isso é uma tentativa de manipulação, pois na realidade, ele quer recuperar a posição de poder que perdeu quando você decidiu seguir em frente. Mesmo que suas ações sejam momentâneas e não duradouras, o objetivo do narcisista é fazer você voltar a depender dele, de modo que ele possa continuar a controlar a dinâmica da relação. Essa manipulação pode se tornar ainda mais evidente em momentos em que você começa a estabelecer novas relações ou alcançar novas conquistas. O narcisista, então, tenta entrar novamente na sua vida, usando qualquer tática disponível para desviar sua atenção e fazer com que você volte a focar nele. Ele pode até se fazer passar por uma vítima, jogando a culpa de tudo o que aconteceu em você, e tentando manipulá-lo para que você sinta pena ou remorso, o que o faz retornar ao ciclo de dependência. No entanto,
O mais importante a se lembrar é que seguir em frente e recomeçar não é apenas uma conquista pessoal, mas também uma forma de resistir à manipulação. A libertação de sua influência não é um sinal de fraqueza, mas de força. O narcisista fará de tudo para fazer você acreditar que não pode viver sem ele, mas a verdade é que você tem o poder de reconstruir sua vida, descobrir sua verdadeira dignidade e crescer sem depender de sua validação. De acordo com a palavra de Deus, sua identidade e dignidade não estão baseadas na aprovação ou manipulação de ninguém. Como nos ensina Isaías 54:17, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Mesmo que o narcisista tente usar suas manipulações para impedir que você siga em frente, você pode encontrar força em Deus, que sempre está ao seu lado, pronto para restaurar e renovar sua vida, independentemente do que o narcisista tente fazer para retê-lo. A quinta coisa é ser esquecido. O narcisista tem uma necessidade insaciável de ser o centro das atenções, e quando ele sente que essa atenção lhe é retirada, ele experimenta um tipo de dor emocional que pode parecer esmagadora. Para o narcisista, a falta de validação não é apenas uma simples desconexão emocional, é rejeição pura e simples. Ele não consegue compreender que alguém possa viver sem recorrer constantemente à sua presença ou à sua aprovação. O medo de ser esquecido ou ignorado é, portanto, uma das fontes mais intensas de ansiedade e insegurança para ele. Quando não recebe a atenção que sente que merece, seja por não ser o centro das conversas, por não ser louvado por suas conquistas, ou por não ser mais o foco das pessoas ao seu redor, isso provoca uma ferida narcísica profunda. Ao se sentir ignorado ou desconsiderado, o narcisista interpreta isso como uma ameaça direta à sua imagem e à sua própria importância. Ele acredita que a falta de reconhecimento é um sinal de que sua grandiosidade está sendo desafiada. Nesse momento, ele pode sentir que a sua identidade está sendo questionada, e o impacto disso em seu ego é imenso. Essa falta de validação, para o narcisista, não é apenas uma simples ausência de elogios ou admiração, mas uma rejeição pessoal, como se ele não tivesse valor algum. O narcisista pode se sentir desprezado, como se a própria essência de sua existência estivesse sendo negada. Quando isso ocorre, o narcisista tende a reagir com uma mistura de raiva e frustração, pois essa falta de atenção é vista por ele como uma falha dos outros, e não uma consequência das suas próprias atitudes. Ele pode se sentir ferido e até mesmo traído por aqueles que ele acredita serem responsáveis por lhe fornecer constantemente a validação que ele exige. Esse tipo de rejeição, por mais sutil que seja, é sentido como uma afronta direta ao seu ego, levando-o a buscar imediatamente formas de restaurar sua imagem. Isso pode envolver táticas de manipulação para forçar novamente as pessoas a se concentrarem nele ou até vitimização, onde ele tenta mostrar que está sendo injustiçado. Além disso, o narcisista pode tentar se fazer de necessitado, fazendo com que as pessoas sintam que precisam provar seu valor e importância para ele, o que na prática é uma forma de forçar a atenção e validação de volta para si. Ele pode criar situações dramáticas ou inventar crises para que as pessoas voltem a centrar-se nele, oferecendo o tipo de atenção que ele tanto precisa. Em algumas situações, o narcisista também pode se afastar, como uma forma de punir aqueles que ele sente que o ignoraram ou não lhe deram a devida atenção, criando uma espécie de jogo psicológico. Essa necessidade insaciável de ser o centro das atenções e a incapacidade de lidar com a falta de validação revela a fragilidade que o narcisista tenta esconder por trás de sua fachada de grandiosidade. Embora ele se mostre imune às críticas e ao desdém, a verdade é que o medo de ser esquecido ou ignorado faz constantemente ansioso, inseguro e vulnerável. Essa vulnerabilidade é um lembrete de que, no fundo, o narcisista busca preencher um vazio emocional que nunca é completamente saciado. No entanto, é importante lembrar que para quem convive com o narcisista, o desafio é aprender a se proteger emocionalmente e a não sucumbir às suas tentativas de manipulação e controle. O narcisista pode fazer de tudo para se manter no centro de sua vida,
mas sua verdadeira identidade e dignidade não vem da constante adulação dos outros. A verdade de sua identidade em Cristo é a única base sólida e inabalável para todos. Como nos lembra o Salmo 139:14, eu te louvarei, porque de um modo assombrosamente maravilhoso fui feito. O valor de cada pessoa não está na aprovação ou atenção que os outros lhe dão, mas na validação eterna que Deus oferece. Mesmo quando o narcisista tenta manipular ou fazer com que você se sinta culpado pela falta de atenção, você pode encontrar força e segurança no amor incondicional de Deus, que nunca falha e nunca rejeita. A sexta coisa é encontrar outra pessoa. Nada pode ferir mais profundamente o narcisista do que ver a pessoa que ele controlava, manipulava e usava para alimentar seu ego agora sendo amada e cuidada por outra pessoa. Essa visão, para o narcisista, é devastadora, porque ele não apenas perdeu o controle sobre você, mas também vê que você agora é capaz de receber o tipo de amor genuíno que ele nunca foi capaz de oferecer. Para o narcisista, a ideia de que você possa ser valorizado e amado de verdade por outra pessoa, alguém que realmente te respeita e te trata com dignidade, é uma ameaça direta ao seu ego. Ele não consegue compreender como você pode encontrar felicidade e amor fora de sua influência, pois isso significa que ele não é mais o único centro de sua vida. Essa revelação o destrói, pois ele se vê deslocado, irrelevante e desnecessário. Durante todo o tempo que ele manteve você sob seu controle, ele te usou como um reflexo de sua própria grandeza, fazendo com que sua identidade estivesse intimamente ligada à sua capacidade de manter você dependente dele. Quando você encontra alguém que verdadeiramente te ama e te respeita, o narcisista não só sente como se estivesse perdido, mas também como se tivesse sido substituído. Essa sensação de perda é uma das experiências mais dolorosas para ele, porque seu maior medo sempre foi a irrelevância e o esquecimento. A ideia de que alguém pode preencher o papel que ele supostamente deveria ocupar em sua vida é para o narcisista uma humilhação profunda. Ele pode tentar se convencer de que você não encontrará ninguém como ele, ou até lançar ataques e tentativas de reverter a situação, manipulando a nova relação com palavras duras ou críticas. Mas no fundo, ele está desesperado e enfraquecido pela percepção de que não consegue mais controlar ou manipular a sua vida. O narcisista não entende que o amor genuíno não pode ser manipulado ou forçado. Ele é incapaz de compreender que quando alguém ama verdadeiramente, esse amor é dado livremente, sem condições, sem jogos de poder. Isso é algo que ele nunca será capaz de oferecer, e que ao ser experimentado por você, lhe mostra o quanto ele estava distante de ser uma fonte verdadeira de carinho e cuidado. Em Romanos 8:37, a Bíblia nos ensina que, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Isso significa que, independentemente do que o narcisista faça para tentar manter o controle, o amor de Deus é sempre superior. Quando você encontra alguém que verdadeiramente te ama, quando você é tratado com dignidade e respeito, você está experimentando a verdadeira vitória que vem de Deus, algo que o narcisista nunca poderá compreender nem controlar. Ele pode tentar arrancar de você o que ele acredita que merece, mas nunca será capaz de substituir o amor genuíno que vem de Deus. C.S. Lewis, em As Crônicas de Nárnia, lembra-nos que o verdadeiro amor é uma dádiva que não pode ser manipulada. O amor genuíno é dado livremente, sem subterfúgios ou manipulações. Ao encontrar alguém que te ama verdadeiramente, você está vivendo um presente divino, um amor que o narcisista jamais poderá oferecer ou roubar. E isso, por mais que o narcisista tente negar, é a verdadeira vitória que ninguém pode tirar de você. O amor de Deus e o amor genuíno que você experimenta em um relacionamento saudável são inabaláveis e imensuráveis, e é isso que realmente te fortalece, mesmo depois de todo o sofrimento que o narcisista possa ter causado. O narcisista pode tentar fazer você se sentir culpado ou inseguro, mas ao descobrir o amor real e incondicional, você está se libertando das correntes que ele tentou colocar sobre você. E isso é algo que ele nunca será capaz de destruir ou controlar.
Embora as atitudes de um narcisista possam nos afetar profundamente, a verdadeira força para lidar com essas situações vem de nossa identidade em Cristo. Ao nos afastarmos das manipulações e nos protegermos emocionalmente, não estamos apenas nos libertando do controle emocional de alguém, mas também afirmando nossa dignidade e valor, que não dependem da validação humana. A Bíblia nos ensina que nossa verdadeira identidade é definida por Deus, e não pelas opiniões ou ações de outros. Ao seguir os princípios cristãos de humildade, perdão e proteção emocional, podemos resistir à manipulação e construir uma vida de paz, confiança e liberdade. O amor incondicional de Deus é a fonte constante de cura, e ao nos voltarmos para Ele, encontramos a força para seguir em frente e viver conforme os seus propósitos. Se você se sentiu tocado por este vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe sua experiência nos comentários. Como você tem fortalecido sua identidade em Cristo e se protegido emocionalmente? Vamos crescer juntos na fé e no entendimento. Deus abençoe a todos.